Gente, ontem o Senhor me inspirou numa mensagem, uma palavra lá do Antigo Testamento, e o Senhor falou forte ao meu coração a respeito de todos os acontecimentos, de todos os rumores que a gente ouve, que vai acontecer, que está para acontecer, essas mudanças e tantas coisas que a gente ouve. Hoje em dia, nos tempos que a gente está vivendo, a gente nem sabe mais o que é fake news e o que é verdade, o que é notícia falsa, o que é notícia verdadeira. A coisa tá tão difícil, né, gente? Aí a gente vai procurar a fonte para saber se é, se não é, mas sempre fica aquela dúvida na mente da gente devido ao tempo que a gente está vivendo. Mas a Bíblia já nos alerta sobre isso, já nos deixou registrado sobre isso. Mas aí o Senhor me inspirou nessa passagem e eu ia gravar o vídeo ontem, só que aí não deu tempo, então eu tô gravando hoje. Gente, fica comigo aqui e presta atenção porque é importante, tá? Se você acredita na Bíblia, presta atenção. Olha aqui, ó. Está em Êxodo capítulo 12, versículo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Bom, eu vou resumir aqui, gente, porque é uma passagem bastante longa. Então, este versículo aqui trata-se da 10ª praga que o Senhor mandou ao Egito, porque Faraó não queria deixar o povo de Israel sair de lá. E Deus já havia decidido libertar o povo de Israel do Egito, para que eles passassem pelo mar e habitassem na terra prometida, que Deus havia prometido ao seu povo. Então Deus já havia decidido que acabara o cativeiro do seu povo seria liberto. Deus já havia escolhido Moisés como líder daquele povo, e Faraó endurecia o coração porque o povo trabalhava para ele, o povo era escravo dele. Então Deus permitiu ali 10 pragas. Se vocês forem ler, vocês vão ver que cada uma daquelas pragas representava um Deus. Era um Deus, era importante para aquele povo, para a cultura daquele povo. E Deus mandou ali como pragas para eles. Aí a 10ª, que foi a morte dos primogênitos. Como que foi que Deus ensinou aos seus filhos para se protegerem daquele mal que viria sobre os egípcios, somente sobre os egípcios, ou seja, o povo de Deus seria livre daquilo ali, eles não seriam atingidos por aquela praga. Então Deus orientou que eles pegassem um cabrito, ali preparassem, né, como Deus havia ordenado, deveria ser comido assado, não era cru, tá? Não era cru nem cozido, era assado. E ali pegava uma parte daquele sangue e passava nas portas. Então toda a casa que tivesse aquele sangue daquele cordeiro passado na porta, o anjo da morte não entraria ali, porque sabe, era o sinal que aquele ali era povo marcado, era povo de Deus. Era povo consagrado, era povo que cria em Deus, era pessoa que cria em Deus. Então, gente, aquilo ali simbolizava também o que Cristo iria fazer pela humanidade, o sacrifício, o sangue redentor de Jesus por toda a humanidade, para hoje, para nós, para a igreja, nos dias atuais. Então, o Senhor falava ao meu coração, gente, a nossa proteção está em Cristo. Aquele que está em Cristo, ele está protegido. Ele vai ser livre, ele vai ser guardado. Gente, para e pensa quantos livramentos Deus tem dado ao seu povo. Deus continua fiel, Deus continua, meus amados, justo, agindo com justiça para com aqueles que são dele. Deus continua livrando, sim, gente. Deus continua protegendo, sim, gente. Então, o que eu quero dizer? O Senhor falava ao meu coração sobre a gente olhar para Deus. Deus é maior que as forças do mal. Às vezes parece que a gente, ou que algumas pessoas, dão mais valor ao poder do inimigo do que ao poder de Deus, dão mais exaltação ao poder do inimigo do que ao poder de Deus. Gente, Deus é mais poderoso. Deus é mais poderoso. A Bíblia nos conta nessa passagem que nós lemos aqui a forma como Deus manifestou o seu poder sobremaneira com aquelas pragas, para que aquele povo visse que Deus é maior.
E Ele continua, gente, operando com poder, com grandeza, porque Ele é maior. Ele é o Senhor absoluto sobre o nosso adversário. Então, esteja escondido em Cristo. Queira estar escondido em Cristo. Se você já está, seja feliz, seja grato, porque Deus te protege, Deus te guarda, Deus te livra. Ah, mas então é assim, mas então os cristãos não vão sofrer nenhum dano? Às vezes, meus amados, pode ser sim que o cristão sofra algum dano, às vezes pode ser sim que o cristão até entre na eternidade, mas nós temos uma certeza: quando o Senhor permitir que isso aconteça, nós estaremos com Ele. Se você é cristão, se você é obediente à palavra, se você é fiel a Deus, se você ama a Deus, então você vai estar com Deus. Nós vamos estar com Deus, nós vamos estar guardados, protegidos por Ele. Aquele povo saiu dali, gente, aquele povo saiu daquela opressão. E eles passaram pelo Mar Vermelho, pelo poder sobrenatural de Deus, quando Deus abriu o mar. E eles se foram, então, para a terra que Deus havia prometido a eles. O Senhor falava ao meu coração, neste versículo, sobre a proteção que Deus dá àqueles que têm o sangue de Jesus sobre a sua vida. Quantas vezes, meus amados, Deus nos livra? Quantas vezes Deus nos livra de acidente no trânsito? Quantas vezes Deus nos livra, às vezes, de coisas que o inimigo trama contra a nossa vida? E Deus nos mostra, olha, cuidado. E a gente consegue se escapar. Quantas vezes o inimigo arma situações embaraçosas para prender o cristão, mas o cristão que ama a Deus, que está em obediência, não cai, porque ele tem o Espírito Santo que o avisa. Então, gente, valorize a presença de Deus na tua vida. Valorize a presença do Espírito Santo. Não se corrompa. Não venda os dons que Deus te deu. Não venda, não faça negócio das coisas santas de Deus. Tenha uma vida de temor a Deus. Não te venda por dinheiro nenhum. Não te venda por fama, por glória, por riqueza. Não te venda por número de seguidores, por número de likes. Seja fiel a Deus. Seja fiel no pouco. Tem poucas pessoas que te ouvem, que ouvem a palavra, amém. Seja grato por essas poucas pessoas e ore por elas, porque é assim que tem que ser. Então, gente, o Senhor falava isso no meu coração quando eu perguntava ao Senhor algumas coisas, algumas questões referentes à minha vida. Então, gente, eu sou grata a Deus, eu sou grata pela presença do Espírito Santo, eu sou grata por tudo que o Senhor Jesus fez pela minha vida, pelo sangue de Jesus Cristo, pela minha família. Eu sou grata por todos os livramentos. Só eu sei, gente, quanto livramento, quantas revelações, quantas vezes Deus fala com a gente, em sonho, nos mostrando coisas que a gente fica pensando, meu Deus, Deus me mostrou isso e é exatamente assim. Então, Deus continua fiel, Deus é fiel. Deus não pode negar-se a si mesmo. Da mesma forma como ele agiu com o seu povo para proteger o seu povo, ele vai agir na tua vida para proteger a tua vida. Mas seja fiel, não te vende e não te corrompe. Em nome de Jesus, minha amada irmã, meu amado irmão, Deus te abençoe.